Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Por que é que ainda há tanta gente sem luz? Muito obrigada por estarem aqui presentes esta noite, reunidos num momento de recolhimento, respeito e solidariedade. Esta vigília nasce da necessidade de parar para lembrar, de parar para honrar. É difícil imaginar a vida sem luz. Não como uma falha momentânea, não como algumas horas de espera, nem sequer como um apagão como aquele do ano passado. O que é difícil imaginar é outra coisa. É acordar todos os dias, há mais de 10, sem eletricidade, sem um frigorífico, sem água quente, sem um candeeiro à noite, sem luz. E em especial, ser muito solidários e compreensíveis para aqueles que estão privados de luz quase há 12 dias e que neste momento passam por momentos de aflição. Este era o presidente da Câmara de Leiria a apelar ao protesto, uma vigília, centenas de pessoas juntas não para pedir respostas, mas para dizer que já não aguentam e para lembrar que a tempestade passou, mas continua a matar até aqueles que ajudam. Os trabalhos têm prosseguido, sempre privilegiando a segurança. Infelizmente hoje foi um dia triste, na medida em que tivemos um acidente esse que implicou o falecimento de uma pessoa que colabora com um prestador de serviços nosso e outra pessoa que ficou ferido. Como é que isto é possível? Como é que mais de 40 mil casas continuam sem eletricidade quase 2 semanas depois? Alguém falhou e continua a falhar ou estamos perante limites que ninguém consegue contornar? Isto é um problema do sistema elétrico ou é um problema do país? E quando esta exceção dura há tantos dias, que lições ficam? Eu vou fazer estas perguntas à Ana Suspiro, jornalista do Observador, especialista em energia, que acompanha estes números todos os dias e que pede respostas todos os dias. Eu sou o Pedro Benevides e esta é a história do dia de terça-feira, 10 de fevereiro. Olá, Ana. Olá, Pedro. Ana, vamos começar aqui pelos números porque eles contam-nos aqui esta história, não é? Portanto, a 29 de janeiro tínhamos 1,1 milhões de pessoas, de clientes, enfim, sem luz. Depois os números foram descendo de dia para dia, 450 mil, 300 mil, 187 mil, depois esta descida abranda e depois volta a subir. Porquê que isto está a acontecer? Olha, começando por explicar porque é que a descida abranda. Foi relativamente fácil reabastecer as primeiras pessoas que foram afetadas pela tempestade Christine, que foi no dia 28 de janeiro, porque se começou pelos sítios onde havia mais pessoas, não é? Portanto, à medida que tu vais avançando na recuperação do serviço, vais indo para as zonas mais dispersas, para pequenos aglomerados e zonas onde a infraestrutura foi mais afetada, vai ficando cada vez mais difícil ou mais lento o processo de recuperação. E depois o que tem acontecido são a continuação do mau tempo, mais tempestades, mais episódios de vento, o que levam a que haja um retrocesso no processo de recuperação do serviço. E nós vimos que no sábado tivemos a tempestade Marta, com ventos muito fortes na região do centro, e isso fez com que o número de clientes sem eletricidade quase que triplicasse de um dia para o outro. Depois recuperou, mas tem afetado o ritmo do restabelecimento da energia elétrica. Sendo que, entretanto, ainda ontem estávamos a falar de 45 mil clientes, portanto 45 mil casas, 45 mil famílias sem luz. Quer dizer, mais de 12 dias depois, estas pessoas continuam sem luz e não admira que tenha havido a vigília de ontem à noite. A minha pergunta é o que é que se está a fazer a nível de meios, sobretudo meios humanos, no terreno? Nós temos a E-Redes, que é a empresa que é responsável pela rede de distribuição, que é uma empresa do grupo EDP,
tem, acho que neste momento são mais de 3.000 operacionais no terreno. Já não estamos a falar apenas de portugueses ou de empresas portuguesas, já chegaram pessoas de França, da Irlanda, de Espanha, de Itália, cerca de 300 e tal pessoas que vieram de fora para poder ajudar. Porquê? Porque isto são trabalhos muito especializados. Não é qualquer pessoa, portanto, não é um operário normal que consegue fazer estes trabalhos de restabelecimento da linha elétrica. Portanto, há muita gente no terreno, mas está a ser muito difícil. Porquê? Porque as condições do tempo não estão a ajudar. Tipicamente o que nós víamos numa situação de tempestade em que muita gente ficava sem energia elétrica, as condições climatéricas nos dias seguintes permitiam que houvesse um restabelecimento do serviço. Tu neste momento tens pessoas a trabalhar em terrenos alagados, onde há deslizamentos de terra, onde continua a chover, onde há episódios de vento, e tens uma infraestrutura que está deitada no chão, que é aérea. Normalmente as linhas elétricas estão no ar, muitas delas estão deitadas no chão. Tu não consegues reerguê-las no ar porque terias que construir postes de cimento para as poderes instalar, e isso demoraria meses. Tu estás aqui a tentar minorar o problema. E, portanto, de facto, está a ser muito difícil fazer este restabelecimento. E com grande risco, ainda por cima, não é? E com grande risco. Aliás, o presidente da E-Redes, aqui há uma semana, alertou, quando foi pressionado com os tempos, alertou: nós temos aqui a segurança dos nossos funcionários. Estamos a falar de eletricidade, que é propriamente uma coisa segura. Eletricidade num contexto com água, vento, com pessoas penduradas no ar. Portanto, isto de facto, do ponto de vista da segurança, é difícil de gerir. E hoje tiveste o primeiro acidente com uma vítima mortal associado a estes trabalhos de reparação. É isso, e há vários mortos que são pessoas que tentam reparar as suas casas, mas agora estamos a falar mesmo de pessoas que morreram nestas operações de reparação. E a dimensão, os números, não queremos aqui maçar muitas pessoas com números, mas estamos a falar de 6.000 quilómetros de linhas afetadas, 9.000 postos danificados. Isto é de facto uma dimensão colossal. Sendo que há aqui uma ideia que é a de que, enfim, ponham geradores e a coisa resolve-se. Eu suspeito que tu me vais dizer que a questão do gerador parece uma solução mágica, mas não é. O gerador é uma solução de contingência que pode resolver alguns problemas, pode ajudar a colocar energia em algumas linhas quando as subestações e a rede de alta tensão não está operacional. Pode também ajudar aos chamados clientes prioritários. Estou a pensar as telecomunicações, os serviços de abastecimento de água, que tenham energia, mas de facto não é a solução, não é? É um bocadinho um penso rápido. Além de que os geradores, só para termos uma ideia, os geradores que estão a ser utilizados no restabelecimento do serviço são máquinas que pesam muitas toneladas, tiveram que ser transportadas de caminhão-tir e para serem instalados exigem gruas. Portanto, isto é um pesadelo logístico. Portanto, de facto, ajudam a minorar o problema enquanto ele não se resolve de uma forma mais estável, mas não são a solução. Olha, nós já voltamos a falar, até porque eu quero-te fazer uma pergunta que é óbvia, que é, no fim de contas, quem é que vai pagar isto tudo? Já falamos, até já. Não posso ser, porque é juramento. Fiz o juramento, não posso. Esta é a história de como dezenas de portuguesas se tornaram seguidoras de uma seita controlada por um guru manipulador. Recrutadas numa escola de yoga em Lisboa, muitas acabam em casas de massagens eróticas ou a serem filmadas em cenas de sexo e orgias. É muito complicado provar que estamos a ser forçadas a alguma coisa, quando na verdade nos levaram a crer que efetivamente aquilo é bom para a nossa evolução espiritual. Episódio 3. Como criar uma seita. Os segredos da seita do yoga. É uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Daniela Roy, com banda sonora original de Benjamin. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
E estamos de volta à conversa com a Ana Suspiro. A E-Redes tem dado prazos, naturalmente, tem sempre atualizado esses prazos. Entretanto, tu próprio já referiste que com as novas tempestades houve ali retrocessos que tiveram de ser compensados. Neste momento, qual é que é a meta da E-Redes para que as pessoas possam finalmente ter luz, que no fundo é isso que esperam? Olha, eu penso que neste momento não há uma meta. Ou seja, havia metas intermédias que foram comprometidas pela tempestade Marta este fim de semana. Já houve um reconhecimento por parte da empresa de que a meta dos 95% do restabelecimento do serviço no próximo fim de semana provavelmente não seria cumprida. A meta que ficou na cabeça das pessoas e que foi dita, penso eu, logo nos primeiros dias pelo José Ferrari Careto, que é o presidente da E-Redes, era de que no final de fevereiro, portanto no final deste mês, esperava que a generalidade dos clientes, praticamente todos, tivessem o serviço restabelecido. Mas mais uma vez vai depender de como é que as condições do terreno vão evoluir. Nós vamos ter uma nova tempestade, com muita chuva, que vai atingir a zona do centro e do norte e pode complicar outra vez estas previsões. Que não deixa de ser impressionante. Agora, nós estamos a ver todas estas operações todos os dias é noticiado, todos os meios até, já falaste aí de alguns que são mobilizados para tentar resolver o problema. Há aqui uma pergunta óbvia que é: quem é que vai pagar isto tudo? Ui, para já nem sequer sabemos quanto é que vai custar. Quanto é que está a custar neste momento a reparação, e há muitas coisas que estão a ser feitas agora e que não são ainda a solução, ou seja, a solução estrutural não vai ser esta. Essa também é uma razão pela qual o serviço cai, é porque são pesos rápidos que estão a ser, de certa forma, aplicados. É preciso saber quanto é que vai custar e depois é preciso saber que opções vão ser tomadas pelo país. Isto não é uma decisão da E-Redes, é uma decisão coletiva do governo, em relação àquilo que vai ser o futuro da rede elétrica nesta zona do país. Uma vez que ela foi abaixo, é preciso reconstruí-la e é preciso fazer opções e começar a pensar: vale a pena enterrar, não vale a pena enterrar, enterra-se aonde, enterra-se o quê? Tu, quando falas em enterrar, nós estamos a falar dos postos, os postos de alta tensão, que são aqueles que vemos em algumas zonas do país, são esses que foram abaixo, mas há outro tipo de soluções mais seguras para resistir a este tipo de coisas, nomeadamente enterrar as linhas. Sim, nós temos linhas enterradas em Portugal, não são muitas, mas temos, sobretudo a nível da baixa tensão, que não são os postos de alta tensão que tu agora referiste. Há uma discussão, aliás, apareceu depois desta tempestade com muita força, que colocar essas linhas no subsolo através de cabos torna-as, obviamente, muito mais resistentes a este tipo de fenómenos, mas também é muito mais caro. E é essa discussão que o país vai ter que fazer antes sequer de saber como é que vai ser pago. Daí tu digas que é preciso uma discussão coletiva e que o governo tem que decidir o que é que quer fazer. Mas é assim, vai ser pago por nós, ou seja, seja os contribuintes através de financiamento público, seja os consumidores de eletricidade, porque os investimentos nas redes elétricas são pagos pelo aquilo que os consumidores pagam, não é? Pelo preço da eletricidade. Poderá haver financiamento europeu, o governo está muito empenhado nisso, mas não está garantido. E já agora, porque esta questão também se levanta, enquanto não sabemos exatamente qual vai ser o futuro, mas seguramente essa discussão vai ter de ser levada a cabo, há aqui outra pergunta que eu imagino que passe pela cabeça de muitas pessoas, incluindo pela minha, que agora comecei a conduzir um carro elétrico. Quando se fala da eletrificação, quer dizer, de abandonar combustíveis fósseis, estamos a caminhar cada vez mais para veículos eletrodomésticos elétricos que dependem, claro, de postos de abastecimento que fornecem eletricidade. Quando olhamos para uma situação destas, isto não abala a confiança de quem consome esses produtos que são tidos como o futuro? Eu acho que sim, eu acho que abala, sobretudo quando nós temos uma rede elétrica que tem as características que tem, não é? É a rede aérea e estamos a assistir em Portugal a fenómenos que não são apenas agora, temos as tempestades, mas nós no verão temos incêndios que também destroem
partes da chamada linha aérea, não é? Dos cabos, e que também afetam o serviço. Ou seja, tu para teres tudo eletrificado tens que ter uma rede à prova de bala, não é? Que seja muito menos exposta a estes riscos e que seja muito mais fácil de reparar quando estas situações acontecem. Tu estás neste momento a ver, na região centro do país, é um recuo à era do combustível fóssil, porque os geradores funcionam a gasóleo. E que são eles que estão a garantir neste momento. E são eles que estão a garantir, e eu imagino que a quantidade de pessoas com geradores naquela zona disparou, o consumo de combustíveis fósseis certamente que subiu, e eu acho que as pessoas vão pensar, se calhar, quem vive em zonas mais isoladas vai pensar muito bem nas opções que vai ter para conseguir ter alguma autonomia, alguma independência energética. Ana, obrigado por nos teres esclarecido aqui sobre algumas destas dúvidas que continuavam no ar e, sobretudo, por nos deixares a pensar sobre como é que estamos a caminhar para o futuro, que condições é que temos para caminhar para esse futuro. Obrigado, Ana. Obrigada, Pedro. Não sei se esta conversa trouxe boas notícias ou nos deixou mais animados, mas aquilo que a Ana Suspiro diz, precisamente por ser uma das jornalistas que mais percebe de energia em Portugal, é mesmo para nos deixar a pensar. Por falar em más notícias, depois das depressões e dos comboios de tempestades, esta terça-feira traz o rio atmosférico. Isto significa basicamente muita chuva, chuva forte e persistente. Esta noite reúne-se a Comissão Política do PS para analisar a situação política, que é, como quem diz, os resultados destas presidenciais, onde um socialista conseguiu um resultado histórico. Deve ser uma reunião interessante, tendo em conta que o PS só, muito a custo, anunciou o apoio ao seguro e, mesmo assim, houve vários socialistas a apoiar outro candidato. E hoje é também o dia em que a vencedora do Prémio Pessoa 2025 recebe o prémio. Foi atribuído à escritora Lídia Jorge, que se junta a outros nomes distinguidos pelo papel significativo que tiveram na vida cultural e científica do país. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do João Tição, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Pedro Benevides. Até amanhã.